Glória a Jesus. A obediência, ela vale mais que o milagre. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui na manhã, um momento para reflexão. Vamos falar hoje sobre um texto que devemos nos refletir. O texto é Números, capítulo 20, verso 7 a seguir. Olha que interessante. Números, verso 7, capítulo 20, verso 7 a seguir. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma um bordão junto ao povo, tu, Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Observe essa palavra. Falai a rocha. E dará a sua água, e a rocha dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis de beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha, e Moisés disse, olha o que Moisés disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Riscar aqui a palavra feriu. Feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Versículo 12, último versículo. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não credes em mim para me santificares diante dos filhos de Deus, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Irmãos, vamos lá. Algumas coisas nós vimos pontuar desse texto, nós aprendemos. Moisés está lidando com aquele povo problemático de Israel. Né? Todos nós conhecemos as incredulidades dele, a idolatria de ambos, etc. e tal. Moisés, ele já teve esse episódio da água, jorrar água, essa é a segunda vez, no caso, se não me falha a memória. E o que acontece? Moisés, ele recebe uma ordem. A ordem que Moisés recebe é: você vai pegar esse bordão e você vai falar com a rocha. Falar. A ordem de Deus é: vai e fala com a rocha. Pronto. O mandamento de Deus foi estabelecido. A ordem de Deus foi dada. A palavra de Deus foi ecoada. Vai e fala com a rocha. Porém, o que Moisés faz? Moisés pega o bordão, vai e fere a rocha 2 vezes. Moisés fere a rocha 2 vezes. Ele desobedece a ordem de Deus era falar, ele bate. Então, na lógica, automaticamente, se não obedeceu, se não fez do jeito que Deus queria, então não tem milagre. Não, não é assim. Moisés desobedece a ordem, porém, mesmo assim o milagre acontece. Moisés, ele bate na rocha, mas mesmo assim sai água da rocha. Mesmo Moisés desobedecendo, o milagre acontece. Só que, no versículo 12, fecha essa questão muito bem. O que acontece no versículo 12? Deus vai até Moisés para questioná-lo o que ele fez. E não apenas para questioná-lo, para direcionar um castigo. Ele não entraria na Terra Prometida. Ele ia apenas olhar, mas não ia entrar. Como é que você sabe disso? Porque lá em Deuteronômio, capítulo 20, 29, se não me engano, 20 para 30, Moisés pede para Deus entrar na Terra Prometida. E Deus disse que não. Por que disse que não? Aí ele faz aquela referência, porque ele desobedeceu lá nas águas de Meribá, que é nesse episódio. Então, Moisés, ele não entra na Terra Prometida porque
ele desobedece uma ordem. Porém, o milagre acontece. Mas entre milagre e entre obediência, Deus prefere a obediência. Deus prefere a obediência de nós do que o nosso desejo de querer ver o milagre. Mais importante para Deus é nós obedecermos a Ele do que a experiência acontecer, o milagre acontecer. Para Deus é preferível a obediência à lei dele do que os milagres na nossa vida. Milagres, bênção, necessidades satisfeitas, etc. e tal, não significa que tem paz com Deus. Não significa. Não significa. Porque Moisés fere a rocha, desobedecendo a ordem, que era só para falar, e sai água. Ou seja, o milagre acontece. O problema resolveu. A bênção chegou. Né? O propósito foi cumprido. As pessoas beberam, os animais beberam. Pronto, resolveu o problema. Mas mesmo com o problema resolvido da sede, Deus vai até Moisés e diz: Moisés, tu errou. Porque não era para ferir, era para falar com a rocha. E você me desobedeceu. Mas, Senhor, o milagre aconteceu. Senhor, a bênção chegou. Senhor, a vitória veio. O mistério foi forte. A glória desceu. A cura aconteceu. As experiências apareceram. O fruto está dando. Está dando fruto. Mas se não tiver obediência, não vale. Não vale. Muitos naqueles dias, né? Quem não conhece esse texto de Jesus lá em Mateus? Muitos naqueles dias dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz tal. Em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, profetizei e fiz maravilhas em teu nome. Porém, são pessoas que não obedeceram o mandamento de Deus. Viveram na prática do pecado. E a resposta para Jesus é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Teve milagre, teve profecia. São pessoas que apresentaram sua credencial. Ó, eu na terra fiz isso em teu nome. Me apresentou o currículo, mas para Deus não adianta o currículo. Para Deus, o que conta não é quantas experiências você viveu. Para Deus, o mais importante não é quantos milagres você presenciou acontecer. É quantas palavras de ordem de Deus você obedeceu. A ordem para Moisés é: fala com a rocha. Moisés feriu, a água saiu. O milagre aconteceu. Foi todo mundo satisfeito. Mas Jesus, Deus, no versículo 12, vai lá cobrar Moisés. Eu, por graça, por misericórdia, fiz o milagre acontecer. Mas isso não significa que há paz comigo. Por que você desobedeceu minha ordem? Aquele versículo icônico de 1 Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. Para Deus é melhor a obediência. Muitas pessoas frequentam campanhas, frequentam cultos de vitória, frequentam quebras de corrente para a bênção chegar, para a prosperidade vir, para o vício ir embora e etc e tal. E não que seja imoral ou que Deus não faça. Mas pessoas que buscam milagre, bênção, conforto, satisfações na vida, buscam isso em Deus, mas esquecem de viver a palavra de Deus, pode até receber tudo. Mas escute o que eu vou te falar. Deus vai lançar pessoas no inferno, que ele deu bênçãos e talentos e dons. Deus vai lançar no inferno pessoas que ele abençoou na terra. Pessoas que ele capacitou. Naquele grande dia não vai encontrar com ele. Quer dizer, vai encontrar, mas não do jeito que queria. Não se iluda, não se iluda, não se iluda, não se iluda com conforto, com bênção, com resultado. A gente tem essa mania de pensar: deu resultado é porque Deus está satisfeito. Deu certo é porque Deus está apoiando. Ah, não, está dando errado. Vixe, é o castigo de Deus. É, eu estou pagando por algum pecado. Não, não, irmão, não, não, não. Para com isso. Isso é balela. Isso é balela, tá? Não existe esse negócio. Conforto, bênção, prosperidade, milagres não significam automaticamente que Deus está em paz ou Deus está satisfeito com a vida que você está levando.
E do mesmo jeito, o contrário. Perseguições, tensões, aflições, brigas, guerras, conflitos, não significa automaticamente que Deus está irado com você. Porque vamos pensar, vamos fazer uma leitura retroativa. Se perseguição, prisão, cadeia, morte, aflição, tribulação, prova, deserto, se tudo isso fosse sinônimo de pessoas que não estão bem com Deus, então, como eu disse há alguns dias, 90% dos 90 não, 100% dos apóstolos não tinham paz com Deus. Porque o que teve a morte mais legalzinha morreu exilado numa ilha. Entende? O que Paulo poderia pensar na cadeia? Eu estou preso aqui, então eu pequei em alguma área, eu estou pagando pelo pecado. O que Tiago podia pensar quando estava se preparando para ser decapitado? O que os cristãos primitivos, nossos irmãos primitivos, pensavam quando eles entravam no Coliseu? Eram pisados por touros nas ruas, eram jogados em tachas de azeite fervendo, pendurados na cruz para serem ateados fogo para iluminar a cidade romana. Pessoas eram queimadas vivas. Já pensou se eles tivessem a mesma mentalidade que muitos crentes, nós temos essa mentalidade hoje? De que se está tudo bem é bênção de Deus, se está dando errado é porque Deus está bravo? Nenhum deles iria para a fogueira. Nenhum deles, pelo contrário, eles iam buscar sucesso na carreira espiritual, mas eles entregaram sua vida por amor ao evangelho, sofreram com a certeza que depois daquele sofrimento encontraria com Deus. E muitos cristãos hoje, depois da bênção, não têm a certeza se vai encontrar com Deus. Olha que profundo. Os cristãos primitivos, eles passavam pelo sofrimento com a certeza de que se encontraria com Deus, enquanto muitos cristãos hoje passam pela bênção e não têm a certeza se vai encontrar com Deus no outro lado. Não se iluda, irmão. Conforto, bênção, vitória, milagres, experiências não significa que Deus está confortável. Que há conformidade. Não se iluda, não se iluda, não se iluda. Não se iluda. Viva uma vida de aflição, se for possível. Se vir prova para você, dificuldade, viva. Entrega sua vida a Cristo e viva como se fosse a sua única vida que você tivesse. Pois é a sua única vida. Mas saiba que se as provas estão vindo, não significa que é pecado, que é maldição, que é ira de Deus. Não. Isso assolou 90% da igreja primitiva. Isso assolou. Então não se engane. Milagres e bênção de Deus não é sinônimo que Deus está bem. Carlos, eu recebi uma bênção, eu recebi um milagre. Quer dizer então que Deus está mal comigo? Não, não leve ao extremo, não generalize. Seja um cristão maduro que saiba raciocinar e entrar em um ponto de equilíbrio. Eu não estou dizendo que toda bênção que receber, todo milagre que acontecer, toda experiência que vi, porque não, mas isso quer dizer que Deus está irado. Não, eu só estou alertando para você não cair não ficar iludido em pensar que sempre que acontecer, automaticamente, obrigatoriamente, Deus tem que estar bem com nós. Deus está bem. Isso não existe. Isso não existe. Porque se isso existisse, não existe, se isso existisse, ateus, agnósticos, incrédulos, pagãos, nenhum deles seriam ricos. E existem pessoas que não creem em Deus e são prósperas, abençoadas. Por quê? Porque Deus faz o sol nascer para justo e injusto. A chuva cai para todos. Então, irmãos, já encerro aqui dizendo, não se iluda. Busque uma vida plena em Deus. Sirva a Ele. Aonde te colocaram para servir, sirva. Mas lembre-se que o mais importante para Ele é a sua obediência. Não é o milagre. O mais importante para Deus é a sua obediência. E isso vale mais. Isso vale mais aqui e vai valer mais lá na próxima vida. Os milagres ficam aqui. Agora, a vida que você viveu em santidade perante Deus vai para o livro lá, anotado as suas obras. Então, qual vale mais? Fiquem com essa palavra. Deus abençoe todos vocês. Essa live, como sempre, vai ficar salva no Instagram e no YouTube. Compartilha ela, tá? E só refrisando, gente, eu abro aqui a live em torno de
6h30 às 6h40. Esse é o tempo, geralmente, que eu abro. Então, a gente fica aqui até às 6h50 e pouco, né? Nessa live. Entende? Então, para vocês que quiserem participar, cheguem mais cedinho, 6h30. Já estou aqui abrindo a live para nós refletirmos. São 15 minutinhos de live, 15, 14 minutos, 16 minutos de live, não passa disso. E Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.